Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Obrigado, pastor Júlio. Estamos chegando ao fim da conferência, falando sobre koinonia, termo grego para comunhão. Ontem falamos sobre como Cristo Jesus, em sua humilhação, em seu autoesvaziamento, se torna padrão e ao mesmo tempo a base para vivermos o tipo de comunhão que Deus espera de nós, para termos o tipo de atitude que Deus espera de nós à medida que desenvolvemos comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Também mencionamos que sem o Espírito de Deus é impossível desfrutar da comunhão que Deus espera para o seu povo. É o Espírito habitando em nós que nos capacita a vivermos uma unidade que é sobrenatural, uma unidade que é produzida por Deus na vida de pessoas tão diferentes, de contextos tão distintos, mas que Deus coloca no seu povo, então as une para viverem uma comunhão mais profunda que qualquer outra possível neste mundo, nesta vida. Hoje eu quero pensar um pouco com vocês sobre como a comunhão cristã é extremamente importante no nosso processo de santificação. Santificação, crescimento na vida espiritual, elas caminham ao lado de uma vida em comunhão com o povo de Deus. Não tem como a gente separar uma coisa da outra, não tem como você crescer em santidade sozinho. O processo de crescimento em santidade também é um projeto comunitário e Deus usa a vida aqui uns dos outros para nos fazer crescer. Antes de olhar para o nosso texto, eu queria lembrar com vocês, quem viveu na época da televisão como grande mídia, né? Quem acompanhava notícias pela televisão e não em portal de internet como a gente faz hoje, né? Ou no Instagram, no Facebook, como o pessoal geralmente faz hoje, vai lembrar que havia algumas propagandas épicas, né? Propagandas que marcaram gerações. Eu lembro até hoje, por exemplo, da propaganda do Big Mac. Eu mostrei para as minhas filhas a propaganda do Big Mac, que tem lá salva, né? Preservada no YouTube, né? Dos 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles com pão com gergelim, é Big Mac. Aquela musiquinha ficou na minha cabeça por muito tempo. E uma outra propaganda épica era a propaganda daquele suco em pó Tang. Quem lembra da propaganda do Tang? Na propaganda do Tang, geralmente a gente tinha um mordomo, que era o Jaime, e tinha aquela senhorinha meio, né, assim, rica, assim, meio cheia de pompa, né? E tinha um netinho daquela senhorinha. E essa senhora com seu neto passavam por diversas situações. Você tinha a propaganda ali filmada em diversos contextos. Mas algo que sempre se repetia na propaganda era o seguinte: o menino reclamava com a sua avó que estava com sede, e a avó então dizia para o Jaime: Jaime, o menino está com sede e não temos nada para beber. E a resposta do Jaime era: não se preocupe, senhora, temos Tang sabor laranja, né? E a propaganda terminava com o Jaime pegando aquela jarra de suco, né? Aquela água misturada com suco em pó, com Tang, e derramando o suco Tang para o menino beber e matar a sua sede. Num certo sentido, todos nós somos Jaimes, somos mordomos, temos que administrar aquilo que o Senhor nos confiou. Assim como o Jaime estava sempre pronto, com um suquinho em pó Tang ali para suprir a sede do menino, Deus confiou a nós a administração, a boa mordomia da graça dele. Deus confiou à sua igreja diversos meios de graça que nós precisamos administrar, que nós precisamos cuidar, para que cresçamos em santidade, para que sejamos edificados e para que edifiquemos também, ou ajudemos uns aos outros a crescer em santidade e a refletir melhor
a imagem de Jesus. Somos todos Jaimes, num certo sentido. Somos todos mordomos da graça que Deus nos confiou. E é isso que o texto de Hebreus capítulo 12, dê uma olhada comigo lá, em Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 17 vão nos mostrar. Os versículos 14 a 17 de Hebreus 12 nos apresentam a importância de sermos bons mordomos da graça disponível de Deus. Esse texto fala da boa mordomia da graça de Deus no meio do seu povo, que nos leva a crescer em paz, que nos leva a crescer em santidade e que nos protege dos perigos, dos riscos, dos desastres que o pecado causa na nossa vida. Vamos olhar aí Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 17. Vou ler na NVI e os irmãos, por favor, me acompanhem. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos, para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. Crescer na graça de Deus é um projeto comunitário e o autor de Hebreus começa nos trazendo uma exortação. A exortação que nós encontramos aqui no versículo 14 é que nós devemos buscar a paz e a santificação. Nós devemos buscar com todas as nossas forças a paz uns com os outros e a santificação. Veja que o autor diz o seguinte, ele começa dizendo: busquem a paz com todos. Embora nós saibamos que é importante que a igreja cresça em verdade, também é importante que a igreja cresça em amor e que os cristãos sejam conhecidos pela sua disposição de viver em paz. Afinal de contas, o evangelho diz respeito àquela paz com Deus que se torna possível por meio de Cristo Jesus. O povo de Deus é um povo reconciliado. O povo de Deus é um povo que experimenta paz com Deus. E porque nós temos paz verticalmente, nós também podemos experimentar paz horizontalmente. O próprio Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É interessante porque Paulo, lá em Romanos 12, fala de ter paz com todos os homens, e o autor de Hebreus, aqui em Hebreus 12, 14, fala de buscarmos a paz com todos, ou seja, nós podemos experimentar a paz no ambiente da igreja local, mas nós, como crentes em Cristo, devemos ser conhecidos como pessoas que são pacificadoras, como pessoas que não importam onde estão, elas não são aquele tipo de gente que a gente geralmente chama de barraqueira, né? Está sempre armando algum tipo de conflito, sempre mal-humorada, sempre de cara fechada. A pessoa dá bom dia, né, e você começa a dar choque no outro. Bom dia o quê? Não. Né? O crente ele precisa ser alguém que, por desfrutar de paz com Deus, transmite essa paz e busca essa paz, seja no contexto da sua igreja local, seja nos outros contextos de vida que ela experimenta. É interessante que a construção do texto grego aqui no versículo 14 enfatiza o elemento da paz. Literalmente o texto diz: paz busquem com todos. Então paz está sendo enfatizada e provavelmente o autor de Hebreus tinha na sua mente o Salmo de número 34, versículo 14, que diz: busque a paz com perseverança, ou busque a paz e a persiga.
Nós não devemos buscar a paz meramente porque queremos viver tranquilos, confortáveis. Nós não devemos buscar a paz simplesmente para evitar todo e qualquer tipo de conflito. Nós devemos buscar a paz como reflexo da paz e da reconciliação que nós temos com Deus. Lembre-se que o texto que eu mencionei de Romanos 12, 14, Paulo diz, olha, o quanto depender de vocês. Há momentos que, é claro, os conflitos vão surgir, e talvez eles vão surgir não porque nós estejamos causando, mas porque da outra parte não há disposição para viver em paz. Ainda assim, esses conflitos são boas oportunidades de nós buscarmos a reconciliação, de nós buscarmos o perdão, de nós buscarmos o outro e mostrar por outro que agora em Cristo Jesus nós somos capazes de buscar o bem do outro, mesmo que isso tenha algum tipo de custo ou algum tipo de prejuízo para nós, porque Cristo Jesus nos amou ao ponto de se entregar por nós e nos dar a paz de Deus. Nós também somos capazes de nos entregarmos e nos sacrificarmos às vezes, não no sentido de sacrificar convicção. Convicção a gente não sacrifica jamais, certo? Mas no sentido de sacrificar às vezes os nossos interesses para buscar o bem do outro e promover a paz de Cristo Jesus. A continuidade do nosso texto mostra claramente que não é uma paz a qualquer custo, ou seja, não é uma paz à custa da nossa integridade, não é uma paz à custa das verdades que nós acreditamos, é uma paz que é acompanhada por uma vida de santidade. É uma paz que é acompanhada por uma vida de pureza. Tanto que o autor de Hebreus vai dizer, busquem a paz com todos e a santificação. Tim Keller certa vez disse que amor sem verdade, ele é fraco demais para causar transformação na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Se você é uma pessoa muito amável, mas incapaz de falar a verdade quando necessário, você pode ter muitos relacionamentos, você pode ser muito querido ou muito querida, mas você não está sendo instrumento de Deus para ajudar outros a crescer, você está simplesmente agradando pessoas. Por outro lado, a verdade sem o amor, essa verdade ela é áspera demais para fazer com que os outros estejam dispostos a escutar aquilo que nós temos a falar. É por isso que a Bíblia ela conjuga esses dois elementos. Por exemplo, Paulo em Efésios capítulo 4 vai dizer que nós devemos seguir a verdade em amor. O cristão, ele precisa ser sábio o suficiente para combinar verdade e amor, ou para fazer aquilo que o autor de Hebreus está falando aqui, para combinar santidade com paz. Paz e santidade não precisam ser dois elementos em conflito. Nós podemos crescer tanto numa atitude pacificadora, quanto numa atitude de santidade. Nós não vamos abrir mão de princípios, nós não vamos abrir mão de conceitos, de orientações éticas que a Bíblia nos dá. Por outro lado, nós não vamos ficar promovendo conflitos que são motivados por ambições egoístas, que são motivados por desejos do nosso coração, que não querem promover a glória de Deus, mas querem promover apenas o nosso bem. Vocês lembram, por exemplo, de Tiago? Se a gente volta algumas páginas aí do livro de Hebreus, segura aí em Hebreus capítulo 12, mas vá lá para Tiago capítulo 4, tá bom? Na verdade para frente, né? Perdão. Algumas páginas à frente. Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 3. Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 3. O texto diz assim: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras, não têm porque não pedem, e pedem, mas não recebem,
porque pedem com más intenções com o fim de gastar nos seus prazeres. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Das paixões ou dos desejos desordenados que governam os seus corações. É por isso que paz e santidade podem caminhar juntas. Paz porque nós fomos reconciliados com Deus e conseguimos viver promovendo essa reconciliação nos nossos relacionamentos. E santidade porque nós fomos separados para Deus para viver uma vida dedicada a Ele. Santidade aqui tem a ver com pureza moral, tem a ver com integridade, tem a ver com refletir o caráter puro de Cristo Jesus nos nossos relacionamentos em casa, no contexto da igreja local, no contexto do nosso trabalho, porque nós sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Provavelmente o autor de Hebreus tem em mente aqui aquela santificação final, que a gente chama de glorificação, certo? Quando a gente pega, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, João vai dizer, amados, né, queridos, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Ele quem? Cristo. Quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque veremos como Ele é. Então, aquela santificação final que nós experimentaremos, nos possibilitará contemplar Cristo, admirar o nosso Salvador, vê-lo em toda a sua glória. Ao mesmo tempo em que nós temos essa esperança de que um dia nós seremos perfeitos. Já pensou você perfeito? Sem mais o pecado te incomodando, sem mais o pecado querendo ganhar espaço na sua vida? Que maravilha, né? Mas à medida que nós esperamos esse momento em que estaremos para sempre na presença do nosso Salvador, em santidade, contemplando a beleza dele, 1 João 3 também vai dizer, no versículo 3, e todo aquele que tem essa esperança, purifica a si mesmo. Ou seja, se eu sei que um dia eu vou ser totalmente puro e vou contemplar o meu Salvador na beleza da santidade dele, isso deve me motivar hoje a crescer em santidade, a crescer em pureza, a crescer em retidão. Então, o projeto de santidade não é um projeto para o final da nossa vida. O projeto de santidade deve ser um projeto constante. É porque um dia eu estarei na presença do meu Salvador, sem pecado, desfrutando perfeitamente da comunhão com Ele, que eu devo buscar hoje crescer em santidade. Que eu devo buscar hoje refletir o caráter de Jesus em cada aspecto da minha vida. E crescer em santidade não é fácil, não é simples. É um processo que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Tem um livro muito interessante chamado Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, escrito por Gordon MacDonald, e num determinado ponto desse livro ele fala assim, ele compara o crescimento em santidade com o projeto que ele tinha com a sua família de construção de uma casa num terreno que eles haviam comprado. Ele falou assim, nós compramos o terreno, nós íamos construir a nossa casa naquele terreno, mas vimos que havia muitas pedras ali, pedras grandes, e era impossível construir a casa sobre aquelas pedras enormes. Então nós começamos a tirar aquelas pedras grandes. Bom, tiramos todas as pedras grandes, mas depois que tiramos as pedras grandes, descobrimos que havia pedras menores. Precisamos retirar então aquelas pedras menores. Só que depois que achamos, ufa, acabou, agora podemos construir a casa. Depois que descobrimos que as pedras menores tinham sido tiradas, o que o solo revelou? Pedrinhas ainda menores que nós tivemos o trabalho de retirar. E aí sim, quando todas aquelas pedrinhas estavam retiradas, nós pudemos construir a nossa casa. E ele então, o autor então compara dizendo assim, a nossa vida de santidade é parecido com esse processo de arrancar as pedras. Quando nós nos convertemos, existem pecados escandalosos, né? Que nós vemos e falamos assim, eu preciso parar de fazer isso aqui. Não dá para seguir Jesus e continuar praticando isso. Mas à medida que nós crescemos em santidade,
mais nós vamos percebendo o pecado na nossa vida. E talvez aquilo que não parecia pecado antes, nós conseguimos identificar, olhar para a palavra e perceber, peraí, eu preciso crescer nisso aqui também. Peraí, eu preciso mudar aquela atitude também. Peraí, esse jeito meio ríspido de falar com os outros não reflete o caráter manso e humilde de Jesus, eu preciso mudar isso daqui. Nós vamos crescendo, e à medida que tiramos essas pedras menores, descobrimos pedrinhas ainda lá embaixo, que o Senhor Jesus quer arrancar para nos tornar mais parecidos com Ele. Conta essa história de uma adolescente que estava sendo entrevistada pela liderança da sua igreja para se tornar membro daquela igreja, e um dos líderes da igreja perguntou para ela: você pecava antes de aceitar a Cristo como seu Salvador? Ela falou: eu pecava. E agora, você parou de pecar? Não, continuo pecando. E aí a moça então continuou dizendo assim: mas eu sinto que antes de conhecer a Cristo, eu corria para o pecado. E agora que eu conheci a Cristo, eu corro do pecado. Eu quero me afastar dele. Crescer em santidade, queridos, é perceber que à medida que nós nos aproximamos mais de Jesus, mais conscientes das nossas falhas nós nos tornamos. E aí nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para clamar pelo perdão de Deus e crescer em santidade. E abandonar aqueles pecadinhos, talvez de estimação, que estão conosco por muito tempo, mas a gente começa a perceber, peraí, esses comentários aqui sobre irmãos quando não estão presentes não são agradáveis a Deus, eu preciso abandonar também. Aquelas declarações que nós fazíamos que continham talvez 1% de mentira, já não cabe mais, porque se nós estamos em Cristo, nós precisamos falar a verdade uns aos outros, porque o nosso Deus é o Deus de verdade, é o Deus fiel, e eu preciso refletir a verdade e a fidelidade dele em tudo que eu faço, em tudo que eu digo. Esse crescimento, então, é um crescimento comunitário. Mas aí a gente precisa se perguntar em que medida nós temos trabalhado no nosso contexto da igreja local para cultivar a paz e para cultivar a santificação. Você tem tido no seu relacionamento com os seus irmãos um espírito construtivo em vez de um coração competitivo e ganancioso? Talvez quando você participa de algum ministério e você serve com afinco, de repente você não recebe aquele reconhecimento que o outro irmão recebe. Como é que fica o seu coração nesse sentido? Você vai guardando uma amargura, até que uma hora você explode, ou você coloca aquela situação diante do Senhor e diz: louvado seja, Senhor, porque se o Senhor não está permitindo que eu receba um reconhecimento, é porque o Senhor quer trabalhar na minha humildade, é porque o Senhor quer me fazer ter um coração mais quebrantado, eu vou me alegrar com aquele irmão, em vez de ficar guardando amargura no meu coração até eu explodir e causar mais confusão, em vez de gerar a paz que eu recebi em Jesus. Você tem vivido buscando o interesse dos outros em vez dos seus próprios interesses apenas? Quem é casado sabe como essa dinâmica funciona no lar. Você tem esposa e marido que muitas vezes têm várias características que são diferentes uma do outro aqui, né? E muitas vezes o marido vai ter que abrir mão dos seus interesses para buscar o bem da esposa, assim como a esposa vai precisar abrir mão dos seus interesses para buscar o bem do marido. Na igreja local não é diferente. Talvez você pense assim: poxa, seria tão bom se a gente fizesse tal coisa na igreja. Ter uma assembleia para decidir sobre aquilo. E de repente você é voto vencido na assembleia. Como é que você reage quando você é voto vencido? Você consegue caminhar com os irmãos entendendo que, peraí, não, isso daqui foi decidido em maioria e eu vou me alegrar com os meus irmãos por aquilo que foi decidido, ou eu vou ficar com a cara emburrada porque não foi feita a minha vontade? Percebam, construir a paz envolve muitas vezes saber lidar com certas situações quando aquelas situações não são as que nós imaginávamos ou as que nós esperávamos, mas nós abrimos mão do nosso interesse
porque nós sabemos que Deus está construindo algo muito maior do que nós. A nossa vida não diz respeito apenas a nós, diz respeito à glória de Deus e aquilo que Deus está fazendo por meio da sua igreja. Crescer em santidade implica, muitas vezes, também falar a verdade quando nós somos prejudicados. Talvez alguém lhe pergunta a respeito de determinado assunto ou de um determinado evento, e você sabe que se você falar a verdade, aquilo pode lhe causar algum tipo de prejuízo. Mas viver em santidade implica falar a verdade, mesmo que aquilo seja difícil. Viver em santidade implica também, especialmente nós homens, guardar o nosso olhar. Viver em santidade, buscar a santificação, como o autor de Hebreus diz aqui, implica cultivar um olhar puro. Saber que, enquanto reputação é aquilo que nós somos diante das pessoas, caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Como é que você usa o seu computador quando ninguém está te vendo? Como é que você usa o seu celular quando ninguém está perto de você? Deus quer que nós, homens, cresçamos em santidade, embora eu sei que esse é um problema, uma luta maior dos homens, eu sei que também as mulheres cada vez mais estão lutando com isso. A gente vive num mundo sexualizado, num mundo onde a pornografia muitas vezes está espalhada e disseminada, e nós precisamos cultivar um olhar puro, uma vida que agrada a Deus. Mulheres cuidando da maneira como se vestem para refletir a beleza e a santidade de Cristo, não para chamar a atenção do seu corpo, como a gente vê, né, constantemente esse apelo nas grandes mídias, nas mídias sociais e assim por diante, mas para refletir o caráter de Jesus a fim de que Ele seja glorificado através da sua vida. Essa é a exortação inicial do autor de Hebreus aqui no versículo 14. Crescimento em paz, crescimento em santidade. Mas o texto não para aí. Veja como esse é um projeto comunitário no versículo 15. Tomem cuidado, para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz amarga, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Tenham cuidado, é literalmente aqui, no texto grego, supervisionem, cuidem um dos outros, deem atenção à vida uns dos outros aqui, para que vocês se ajudem a fim de que ninguém falhe em alcançar a graça de Deus. Se nós queremos crescer em santidade, nós precisamos entender que a koinonia, que a comunhão, é o meio de graça de Deus para o nosso crescimento em santidade. E aqui implica eu perceber que se o meu irmão está falando de um jeito errado com outro irmão, eu preciso amorosamente chegar para aquele irmão e falar: olha, eu creio que a maneira como você falou, irada, não refletiu o caráter de Jesus Cristo. Ou quando alguém vem comentar comigo sobre a vida de uma outra pessoa e começa a falar mal, você viu lá o que aconteceu com o ciclano? Só que você não estava presente, você está ouvindo o que aquela pessoa está dizendo, você não sabe da situação, você fala: irmão, olha, por favor, não precisa comentar disso comigo. Você já comentou com a pessoa diretamente? Você já foi até ela e já exortou sobre isso? É isso que o autor de Hebreus quer dizer com esse cuidado mútuo. É eu chegar para um irmão, amorosamente falar: como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua caminhada com Deus? O que você tem aprendido na palavra de Deus? É muito interessante, quando eu pastoreava, né, e observava as conversas pós-culto. Muitas vezes tinha algumas rodinhas em que as pessoas falavam de tudo, de série, né, de Netflix, que saiu no cinema recentemente, jogo de futebol, mas praticamente não se conversava sobre o que você tem aprendido com o Senhor. O que o Senhor tem te desafiado na sua devocional? Que livro bíblico você está lendo? O que esse livro tem te ensinado? Então, crescer em santidade envolve esse estímulo, esse encorajamento constante, onde eu encorajo meu irmão e minha irmã a conhecerem mais a Deus, a se envolverem mais com Ele e a fugirem do pecado.
Alguém já disse que as nossas melhores amizades são aquelas amizades que nos levam para longe do pecado. É aquelas amizades que nos chamam a atenção quando percebem que o pecado está nos seduzindo e nos afastando de Deus. Há algum tempo, minha esposa estava aconselhando uma moça cristã que trabalhava numa organização cristã. E essa moça percebeu que um homem daquela organização, casado, estava agindo com ela de uma maneira um pouco diferente. Se aproximando mais dela, conversando com ela, dando presente, chocolate. Minha esposa falou: "Ih, tem caroço nesse angu aí." E falou para a moça: "Olha, se afasta. Busca a ajuda de algum outro homem daquela área para falar o que está acontecendo." Essa moça falou para minha esposa: "Olha, esse homem aqui dessa organização, né, que é meu amigo, trabalha comigo, ele nunca me apresentou a esposa dele, mas está sempre me presenteando com isso, com aquilo." Minha esposa falou: "Se afasta, toma cuidado, isso vai te levar, talvez, a tomar decisões que desonram a Deus, que desagradam de Deus. O que você tem que fazer agora é fugir do risco do pecado." Só que essa moça, em vez de ouvir aquela exortação amorosa, ela foi levando. Até que finalmente aquilo que parecia ser apenas de uma parte só, ou seja, desse homem casado, se tornou também o interesse dela. E o pecado finalmente foi revelado, trazendo destruição para a vida dessa moça, trazendo destruição para o casamento desse homem. Queridos, nunca ignorem palavras amorosas, mas que também são verdadeiras e que são para o nosso bem. Nós precisamos de irmãos e irmãs que constantemente estão nos confrontando, né? Os homens, principalmente, outros homens ajudando, e as mulheres, outras mulheres ajudando a crescer na graça e em santidade. Tem alguém a quem você recorre constantemente para pedir conselho, para confessar pecado, para pedir ajuda, para pedir que ore por você? Nenhum de nós está livre de cair no pecado. Pode ser alguém que se converteu ontem aqui na igreja, podem ser os pastores da igreja, todos nós estamos sujeitos ao pecado. E é por isso que eu preciso de gente a quem eu presto conta constantemente. Graças a Deus por homens de Deus que eu tenho na minha vida, especialmente um homem a quem eu presto contas constantemente, porque eu não confio no meu coração pecador. Eu sei que o Espírito Santo está atuando em mim, mas Deus me deu irmãos em Cristo para me ajudarem a crescer, e glória a Deus por isso. E a gente tem que estar constantemente ajudando um ao outro, cuidando um do outro, para crescermos em santidade, crescermos na paz, crescermos na pureza. Pedro vai dizer que Jesus, né, nos deu tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida plena, para vivermos uma vida piedosa, para a sua glória e para a sua virtude. Você tem usado os meios que Deus tem confiado a você para crescer em santidade? Veja, o autor de Hebreus aqui, quando ele diz assim: gente, tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz amarga ao brotar cause perturbação e contamine muitos. Ele não está falando simplesmente da amargura no coração. Muita gente usa esse texto para falar: olha, cuidado com a raiz de amargura no seu coração. Mas não é disso que o autor de Hebreus está falando aqui. O autor de Hebreus está usando como contexto o texto de Deuteronômio 29, 18 e 19. Lá em Deuteronômio 28, 18 e 19, Moisés fala dessa raiz amarga. E ele diz o seguinte, né, ele diz lá para os israelitas que estavam prestes a entrar na terra da promessa: cuidado, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: eu vou ter paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Gente, a raiz amarga desse texto não é algo amargura do seu coração. A raiz amarga desse texto
são aqueles membros dentro da comunidade de fé que vão se afastando do Senhor e vão se afastando da comunhão e, como consequência, se tornam raízes amargas que causam perturbação, porque o pecado sempre traz destruição, e que acabam contaminando outros. Lembram da dinâmica de 1 Coríntios capítulo 5? Os coríntios estavam se gabando: nós somos a igreja do amor, nós somos maravilhosos, nós somos demais. Olha só, nós temos um homem aqui na nossa igreja que está tendo relações com a sua madrasta, e nós abraçamos esse homem, nós acolhemos esse homem. Paulo diz: gente, está tudo errado. O amor é um amor que fala a verdade, o amor é um amor que confronta. Será que vocês não perceberam, coríntios? Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, será que vocês não perceberam que um pouco de fermento leverda toda a massa? E ali Paulo então vai inclusive estabelecer a maneira como a gente deve lidar com alguém que vive no pecado, está obstinado e não quer abandonar o pecado. Paulo está dizendo: se vocês não lidarem e não excluírem esse imoral do meio de vocês, ele vai contaminar muitos e vai causar perturbação. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros para que a gente não chegue nesse ponto. Nós precisamos cuidar uns dos outros para que o pecado não ganhe tal espaço na nossa vida que nos leve a ter um coração endurecido, que se recusa a ouvir Deus ou a ouvir a palavra de Deus sendo pregada na igreja, e consequentemente a gente acaba levando outras pessoas conosco. Hebreus 3, se você voltar algumas páginas agora sem voltar, né? Hebreus 3, 12 a 14, veja só o que diz Hebreus 3, 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Cuidado, irmãos. Encorajem uns aos outros. Exortem uns aos outros, para que vocês possam crescer em santidade. Nós precisamos uns dos outros. Queridos, o Paul Tripp, ele tem uma observação muito interessante sobre a cegueira espiritual. Ele diz assim: olha, uma pessoa que é cega fisicamente, ela é consciente da cegueira dela. E ela vai fazer tudo o que for possível para lidar com essa dificuldade que ela tem. Então ela vai ter os seus ouvidos talvez mais aguçados, ela vai aprender a ler em braille ali para poder se informar e coisas do tipo, né? Ela vai tomar caminhos e direções para superar aquela dificuldade que ela tem, porque ela está consciente da dificuldade que ela tem. O problema é que alguém cego espiritualmente, ou quando a gente está cego para algum pecado nosso, muitas vezes nós estamos cegos para a nossa própria cegueira. Então a gente não consegue enxergar o pecado, a gente não consegue enxergar que a gente não enxerga o pecado. E é por isso que eu preciso de outras pessoas que estão ali olhando, observando, me ajudando, para que eu cresça em santidade. Dê um cutucão e fale: irmão, cuidado para que o pecado não ocupe espaço na sua vida. Então, nós devemos seguir a paz e a santidade. Nós precisamos cuidar uns dos outros para que essa santidade e essa paz sejam cada vez mais uma realidade nas nossas vidas e Cristo seja visto em nós. E por último, cuidado para não valorizar bens e prazeres passageiros mais do que a salvação ou as bênçãos eternas que nós temos em Cristo Jesus. Veja os versículos 16 e 17. Depois dele falar dessa raiz amarga que contamina o povo de Deus porque se afastou dele, versículos 16 e 17 ele diz: para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora buscasse com lágrimas. O autor de Hebreus vai usar agora a ilustração de Esaú, personagem lá de Gênesis, que aparece, por exemplo, no capítulo 25, que retorna do campo morrendo de fome
encontra o seu irmão fazendo aquela sopinha gostosa, né? Aquela comida deliciosa ali, ele passa pelo irmão e fala assim: opa, o cheirinho tá bom aqui. Compartilha um pouquinho dessa comida comigo. E Jacó, que era muito malandro, aliás, o próprio nome, Yaakov, né? Ele que pega no calcanhar, fala para o irmão: beleza, eu te dou aqui a minha comida que eu estou preparando, mas eu te dou se você me der o seu direito de primogenitura. Gente, não tem comparação uma coisa com a outra, certo? Uma comida que logo seria absorvida pelo corpo de Esaú e que, né, ele poderia dar um jeito de buscar algum outro alimento por algo tão valioso como o direito de primogenitura. Mas Esaú estava focado na sua fome momentânea, ele estava focado no seu prazer momentâneo, ele queria aquela comida, ele desejava aquela comida, e ele vende, né, algo extremamente precioso, ele troca algo extremamente valioso por uma coisa que tinha valor passageiro. Logo satisfaria sua fome e ele nem mais se lembraria daquela comida que seu irmão tinha preparado. O autor de Hebreus está dizendo para nós aqui: cuidado para não sermos como Esaú, que justamente por negociar o seu direito de primogenitura por algo tão passageiro, depois, aí ele vai lembrar lá do capítulo 27, quando Jacó recebe a bênção do pai no lugar do irmão, versículo 27 diz: porque não encontrou lugar para arrependimento, 17, né? Como vocês sabem, depois então de ter trocado, né, com seu irmão, versículo 17, como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar a bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora buscasse com lágrimas. Parece que o autor de Hebreus tem na sua mente as duas situações, o capítulo 25 de Gênesis e o capítulo 27. E porque Esaú foi profano aqui no capítulo 25, trocando algo valioso por algo que era passageiro, lá na frente ele também é rejeitado por Deus, e o seu irmão Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú, que era o primogênito. Embora o próprio Deus já havia dito, quando os dois estavam no ventre, que o mais velho serviria ao mais novo. O autor de Hebreus está mostrando que a rejeição de Esaú trouxe consequências para ele. Ele não apenas perdeu o direito de primogenitura, ele perdeu a bênção de ser o canal da promessa que Deus havia prometido para Abraão. E quem se torna o canal dessa promessa é Jacó e os seus filhos. O que esse texto então nos faz perguntar é: o que nós temos valorizado mais? O que é mais importante para você? O aplauso caloroso das pessoas ou a alegria de Deus por sua obediência? O que é mais importante para você? O prazer imediato que o pecado traz ou a alegria de uma consciência tranquila diante de Deus? Os bens deste mundo ou os tesouros eternos? Nós precisamos fazer essa autoavaliação. O que eu tenho valorizado? Atrás do que eu tenho corrido? É muito fácil você falar assim: não, eu amo o Senhor, as coisas eternas são mais importantes para mim, eu corro atrás delas. A pergunta que você tem que fazer é: como é que é a sua semana? Como é que é o seu tempo com Deus durante a semana? Será que você não está correndo toda hora atrás do trabalho, da viagem dos sonhos, de comprar a casa ou comprar o carro? Você está tão preocupado com as suas coisas, que aquilo que tem valor eterno, que é o seu relacionamento com Deus, ou a sua comunhão com a igreja de Deus, vai ficando de lado. Eu lembro, queridos, mais uma vez, como pastor a gente tem várias histórias, né? E eu lembro de uma situação muito triste. Nós tínhamos um rapaz da igreja muito capaz, muito inteligente, mas que era, na linguagem contemporânea, um workaholic. Ele vivia em função do trabalho dele. Ele era solteiro, então gostava de trabalhar, mas ele gostava de trabalhar tanto que ele começou, como ele trabalhava com TI, né? Quem trabalha com TI sabe que se você for ficar atendendo a todos os pedidos que a empresa faz, você não para, né? E ele começou a trabalhar tanto que ele já não tinha mais tempo para ir à igreja, para ter comunhão com os irmãos.
E os irmãos buscando, procurando, falando: olha, meu irmão, cuidado, né? Você está aos pouquinhos se afastando da comunhão, se afastando do Senhor, está trabalhando demais. E ele foi trabalhando, se afastando do tempo com Deus, diário, pessoal, se afastando da comunhão com a igreja, até que chegou um ponto que ele falou assim: eu não quero mais saber de Deus. Hoje ele está casado, ou estava, pelo menos, não sei se ainda está. Mas a última informação que eu tinha é que ele estava casado com uma testemunha de Jeová. Distante do Senhor, vivendo longe de Deus. Mas tudo começou com coisas que ele valorizava. O trabalho dele era mais importante do que a comunhão dele com Deus. O trabalho dele era mais importante do que a comunhão dele com os seus irmãos. Invista naquilo que permanece mais do que naquilo que passa. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar. Cristãos são responsáveis com aquilo que Deus lhes confia. Se você tem um trabalho, seja responsável no seu trabalho. Se você está estudando, está se preparando, seja responsável nos seus estudos. Mas não negocie o seu tempo com o Senhor. Não negocie o seu tempo de oração. Valorize isso. Não permita que o processo de se preparar para alguma prova, de algum concurso, roube de você o tempo aqui de aprendizado da palavra na sua igreja local. Roube de você a comunhão com os seus irmãos, porque Deus usa tudo isso para nos fazer crescer em santidade. E se nós não valorizamos aquilo que é eterno, nós vamos acabar como Esaú, chorando com remorso, porque gastamos a nossa vida naquilo que era passageiro. Em Jesus, você e eu temos tudo o que nós precisamos para crescer em santidade. Deus nos concede vários meios de graça em Cristo Jesus. Como falamos aqui, a pregação da palavra, a celebração das ordenanças, a ceia do Senhor constantemente nos lembra da nossa aliança, do nosso compromisso com Jesus. E um desses elementos é a comunhão dos santos. John MacArthur, no seu livro, eu termino com essa história, A Suficiência de Cristo. John MacArthur fala de um pastor amigo dele que estava pregando em várias igrejas, em conferências, na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, e ele estava numa cidade, a cidade de Asheville, hospedado na casa de alguns irmãos ali que viviam naquela região, mas tinham igrejas que eram mais distantes um pouco. E certa noite ele foi pregar em Greenville, que ficava bem longe de Asheville, várias horas. E aí uma família de Greenville se dispôs a pegá-lo na casa em que ele estava hospedado para levá-lo para a igreja lá em Greenville. E ele então se despediu dos hospedeiros, falou que voltaria tarde, chegaria mais ou menos por volta de meia-noite, e pegou a carona dos amigos que o levaram para a igreja em Greenville. Lá ele pregou, desfrutou da comunhão com os irmãos e voltou para Asheville, para a casa em que ele estava hospedado. Ele viu a luz acesa da sala, achou que o pessoal estava acordado esperando, ele falou que ia chegar meia-noite. Quando ele bate na porta, estava um frio de lascar, estava um frio enorme lá. Era inverno, então menos sei lá quantos graus, nariz congelando, orelha congelando, bate na porta, ninguém atende. Depois vai para a parte de trás da casa, bate na janela da cozinha e ninguém atende. Ele começa a ficar desesperado. Ele fala assim: não, eu vou lá, vou na casa de um vizinho, bato lá para ver se esse vizinho pode me ajudar, se alguém tem a chave da casa, alguma coisa assim. Mas ele fala: se eu bater na porta de um vizinho essa hora da noite, o cara vai sair com uma arma e vai atirar em mim, né? Então eu não vou fazer essa loucura. Quem meia-noite fica batendo na porta dos outros? Ele foi atrás então de algum telefone público. Naquela época não tinha celular, certo? Naquela época a gente não andava com celular para lá e para cá. E ele foi andando, aquele frio super forte, super gelado. E no momento que ele está andando, ele escorrega numa ribanceira, cai num riacho, se molha todo, até que finalmente ele vê a placa de um hotel, entra naquele hotel, acorda o gerente do hotel e pede para ligar para o seu amigo. Ele liga para o amigo e fala: meu irmão, eu estou aqui nesse hotel a tantos quilômetros da sua casa. Ele foi andando, até chegar nesse hotel. Eu estou nesse hotel a tantos quilômetros da sua casa, o irmão poderia vir aqui me buscar, eu bati na porta de vocês, mas ninguém me atendeu, tal, por isso que eu estou te ligando agora, desculpa te acordar. E aí então o hospedeiro, aquele irmão que estava recebendo ele na casa, disse assim:
querido pastor, o irmão esqueceu que quando você estava saindo da minha casa, eu te dei a chave da porta da frente, você colocou no seu paletó. E aí o pastor, então, naquela hora, né, que estava no telefone, colocou a mão no paletó e viu que a chave estava ali. Ele tinha a chave para entrar na casa. Mas em vez de pegar aquela chave que estava ali à disposição dele, ele passou frio, se molhou no ribeiro, andou quilômetros e mais quilômetros para descobrir que tudo o que ele precisava para entrar naquela casa estava ali, no bolso do seu paletó. Era só pegar, usar, entrar e descansar para o dia seguinte. Essa situação ilustra muito bem aquilo que nós cristãos muitas vezes experimentamos. Jesus nos deu tudo o que nós precisamos para crescermos em paz e em santidade. E a comunhão dos santos é um desses bens, esse cuidar uns dos outros. E muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas fora da igreja para lidar com os nossos problemas, para lidar com as nossas dificuldades. Quando Deus está falando para mim e para você nessa manhã, em Cristo Jesus você já tem a chave. Em Cristo Jesus você já tem aquilo que você precisa para crescer em santidade. Abra as Escrituras e leia. Dobre os seus joelhos em oração e busque a minha presença. E valorize a comunhão dos santos, porque é por meio da comunhão dos santos que eu faço você e o povo de Deus crescer em santidade, para refletir a minha glória e para viver para o meu louvor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque em Jesus nós temos tudo que nós precisamos para crescermos em santidade e em paz. Pai. Perdão, porque muitas vezes nós deixamos de usar aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição para vivermos para a Tua glória e tentamos recursos em outros lugares, Pai, recursos que são como cisternas rachadas, que não seguram água nenhuma. Nós queremos, nessa manhã, Senhor, correr para a fonte de água viva que é o Senhor, e usar todos os meios que o Senhor nos deu, Pai, a Tua palavra, a oração, a celebração das ordenanças, a comunhão dos santos, que é o nosso tema principal nessa conferência, Pai. Perdão, porque muitas vezes nós deixamos de desfrutar dessa comunhão, Pai. Perdão, porque muitas vezes nós talvez não usemos bem essa comunhão, conversando sobre tantas coisas, Pai, e deixando de usar a comunhão para crescermos em santidade, para crescermos na Tua presença, Pai. Ajuda-nos, como povo de Deus, a estimularmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, a fim de crescermos em santidade e refletirmos o caráter de Jesus. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o nosso perfeito e suficiente Salvador. Amém. Pastor Dilei.